Boa noite a todos, que Jesus Cristo seja honrado na vida de cada pessoa, tanto nas que estão aqui, como nas que estão aí do outro lado assistindo, participando. Agradeço de todo o coração sua presença, interesse, disposição de estar com a gente, acompanhar. Isso é dirigido aos membros da Batista Central e também aos visitantes, aqueles que entraram aí no canal e estão com a gente também. Muito obrigado por sua visita. Desejamos que a gente possa edificar você, possa abençoar você, possa ser útil de alguma maneira para você. E isso virtualmente, mas também presencialmente, embora as restrições, a gente dá um jeito de lhe atender, caso seja seu desejo, sua vontade, tá bem? Nós somos a Igreja Batista Central de Petrópolis, situada aqui na Avenida Dom Pedro I, no 231 Centro. Eu sou Paulo Timóteo, pastor, presidente titular. Junto comigo trabalha o pastor Denilson. Estou apresentando quem muitos, ou quase a totalidade que ouve aí e vê, já conhece. Mas pode ser que hajam pessoas que ainda não saibam quem nós somos. E nesse tempo de pandemia, já com os cultos presenciais, aos domingos à noite, a partir das 19 horas, é necessário se inscrever através do grupo de WhatsApp, VCP Oficial, e continuando de maneira online com as outras atividades, as atividades das redes, dos ministérios, das comissões, etc. A igreja não parou, ela continua viva e ativa, seguindo adiante e normalizando aos poucos, com toda a prudência e sabedoria. Assim que Deus quis que acontecesse, é assim que vai ser, até Ele liberar totalmente, orando a Deus para sermos livres do vírus, não somente a gente que segue a Jesus, mas orando para que todos sejam livres e nada de ruim lhes aconteça. Bem, quero orar com você para a gente consagrar ao Senhor essa reunião. Deus, muito obrigado, agradeço de todo o coração por mais uma vez nos encontrarmos aqui reunidos. Eu menciono quem comigo está ajudando, pessoal da música, instrumentistas, cantores, pessoal do áudio, pessoal do vídeo, da filmagem, da gravação. Nós te adoramos em meio a tudo isso, porque entendemos que tudo tem um caráter espiritual e sagrado. Então, que o Senhor possa usar cada um destes que operam, usar cada um destes que ministram, seja tudo para o teu louvor. Conduz-nos nessa reunião, a fim de que as músicas sejam para adoração a Ti e sejam também para tocar no coração das pessoas, as músicas sejam para consolar, sejam para alegrar, sejam para fortalecer. Deus, que as orações também, elas funcionem como movimento do Teu Espírito no interior de cada um, e as orações possam também desafiar e possam fazer com que as pessoas fiquem mais perto do Senhor, que a palavra, a mensagem tenha efeito e efeito marcante, possa causar diferença, que haja um resultado, que haja mudança. É tudo o que nós queremos. Por isso é que entregamos ao Senhor a direção desta reunião, pedimos que o Espírito de Deus possa atuar aqui com graça e com poder. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu venho reparando que, à medida que o tempo passa, a humanidade cada dia mais busca incessantemente em satisfazer-se. E eu e você, a gente se enquadra nisso. Quantas vezes mais nós buscamos prazer em coisas pequenas, temporárias, que ficam ali limitadas ao tempo e ao espaço. E eu não estou falando que há algo de errado nisso, pelo contrário. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes você está de regime, de dieta, uma semana inteira de dieta, e aí no final de semana você tem um aniversário para ir. E aí você se dá ao luxo de comer uma fatia de torta, uma fatia de bolo. E é bom, não é? É prazeroso, não é? Te dá aquela sensação gostosa.
Mas eu quero te perguntar nessa noite, você já experimentou o prazer que há em Cristo Jesus? Você já experimentou o prazer que há em servir a esse Deus? O prazer que há na sua palavra, em poder honrá-lo com a sua vida, em poder glorificar o nome dele, em poder servi-lo, em poder sentir a sua presença, em poder falar com ele, sentir o seu espírito, sentir ele perto. Você já experimentou esse prazer? Não há nada melhor, não há nada igual. Eu quero falar para você que está aí do outro lado, que nunca experimentou isso. Conheça Jesus e viva isso. Não há nada melhor, não há nada igual. Você não vai se arrepender. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Tu és santo, poderoso Deus. Levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a ti. Vem e toma o teu lugar, vem e reina sobre nós. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Meu prazer é te adorar. Tu és meu tudo, és mais que tudo. Meu prazer é te adorar. Tu és meu tudo, és mais que tudo. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Te damos honra e glória, Senhor, nessa noite. Queremos que o Senhor seja exaltado e glorificado na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar,
Senhor, na vida do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. Deus, queremos que... Vem reinar em nós, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, vem reinar em mim, ó Pai, vem reinar em mim, ó Rei, porque é isso mesmo que eu quero. Desejo que você também. Bem, na última quarta-feira eu falei aqui sobre 2 tipos de ofertantes, o sacola furada e o jarro não vai dar. Bem, e sacola furada foi tirada daquele texto de Ageu, capítulo 1, versículo 6, e o jarro não vai dar, ou a panela vai faltar, de 1 Reis 17, quando Elias encontra a viúva de Sarepta, antes, no livro de Ageu, quando o profeta repreende a nação por eles estarem desprezando as coisas de Deus, se dedicando egoisticamente àquilo que era próprio. E hoje quero falar sobre mais 2 tipos de ofertantes. Terceiro tipo de ofertante vou dar esse nome a ele, cesto sobrando, como se fosse o nome da pessoa, é o cesto sobrando. Assim como tem um sacola furada e tem o jarro não vai dar, ou a panela vai faltar, tem o cesto sobrando também. E aí eu lembro daquele menino que deu a Jesus o almoço que tinha. E o Senhor usou e multiplicou, fazendo com que uma pouquíssima quantidade de alimento fosse suficiente para uma multidão. 5.000 pessoas só de homens. E depois que todo mundo comeu, os discípulos ainda recolheram 12 cestos de sobra. Por isso, o nome aí, cesto sobrando. É verdade, esses nomes eu tirei originalmente de outra fonte, fiz as adaptações, coloquei do meu jeito, acrescentei aí ao cesto sobrando e criei o personagem, o cesto sobrando. Bem, Marcos 6,43. Leia comigo aí esse versículo, é justamente onde está a história que eu mencionei, Marcos 6,43, onde diz que, ao final, os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Então, cestos com a sobra. Bem, quem são essas pessoas cestos sobrando? São aquelas que encontram uma necessidade maior que a sua. Quando eles percebem que tem gente precisando mais do que eles, ou tem gente numa condição pior do que a deles, eles basicamente dizem o seguinte para o Senhor: Senhor, está aqui o que eu tenho, toma-o, usa-o e então abençoa por meio de ti mesmo. E aí eu observo, junto com outros que têm o mesmo raciocínio, um grande contraste entre esse garoto e os discípulos de Jesus. O primeiro contraste aqui, que dá para perceber nesse texto de Marcos 6, é que os discípulos tentaram fugir do problema. Eles não quiseram encarar a situação, responsabilizando-se, trazendo para si o desafio de encontrar uma solução. Onde é que eu noto isso? Marcos 6,36. Eles viraram e disseram para Jesus assim, Marcos 6,36, mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Ora, como é que a fé cresce? A fé só cresce quando você enfrenta os problemas.
quando você encara as adversidades. É assim que a fé cresce. E você busca a Deus para ter respostas àquelas situações. A fé não cresce de outra maneira. Não cresce você fugindo. Não cresce você abandonando o barco. Não cresce você tentando empurrar para outros a solução da causa. A fé cresce desse jeito, quando você não aceita a situação, quando você desafia a situação, e aí você se posiciona para receber o que Deus tem em seguida a fazer. E Ele sempre faz, muitas vezes surpreendendo da maneira mais extraordinária, e foi o caso aqui. Um outro contraste entre aquele garoto, aquele menino, aquele pequenininho, e os discípulos de Jesus, é que os discípulos de Jesus não sabiam o que eles tinham. Não sabiam o que tinham, e não estavam muito interessados em saber o que os outros tinham também. Tanto é que Jesus, aí em Marcos 6,38, você pode ler e acompanhar comigo, Marcos capítulo 6, 38, Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Como eles não tinham resposta, o Senhor continuou dizendo assim: tratem de descobrir. Eles foram se informar, estou aí em Marcos 6,38, e responderam: 5 pães e 2 peixes. Só tinha isso, mas tinha alguma coisa. 5 pães e 2 peixes. E dá para lembrar de Moisés. Moisés, lá o líder de Israel, aquele que dirigiu o povo no êxodo, na retirada do Egito. Moisés só tinha um cajado, só tinha um bordão, só tinha uma vara. Mas foi com esse cajado, esse bordão e essa vara que ele abriu o Mar Vermelho. Davi tinha apenas uma funda, um estilingue, uma tiradeira, mas foi com essa única funda, esse único estilingue, essa única tiradeira, que ele derrubou o gigante Golias. Talvez você ainda não saiba disso, né? Mas Deus já lhe deu o que você necessita. Deus já tem a resposta dentro de você. É uma questão apenas de descobrir. Ou tem a resposta em você. Ou tem a resposta naquilo que você tem, naquilo que você possui. E aí é uma questão de colocar isso nas mãos do Senhor. Em terceiro lugar, aqueles discípulos não apenas quiseram empurrar o problema para os outros, né, não se responsabilizando, não apenas não sabiam o que tinham e precisaram descobrir, mas eles também desprezaram o dia dos humildes começos. Porque o que disseram para Jesus? Versículo 9 de João 6, João capítulo 6, versículo 9. Leia lá comigo. Diz assim, eles falando, né, para Jesus: está aqui o menino, aqui está um menino. Talvez já falando menino, assim com um tom depreciativo, né? Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Pessoal, ao invés de olhar para o pouco que eles tinham, e nem eles tinham, era o menino que tinha, mas que era alguma coisa, era preciso olhar para a abundância de Deus e dar ao Senhor o que Ele precisa de nós para realizar o milagre. Isso teve a ver com o menino que se dispôs dessa forma. Não tinha tanto a ver com os discípulos, porque eles desprezaram, acharam pouca coisa, acharam que não ia ser suficiente, não ia bastar, era o mínimo dos mínimos. Mas quando isso acontece, nós estamos cometendo um grande erro. Está lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 2. Se a gente olhar para a abundância de Deus e a disposição de crer nele, que Ele pode fazer, as coisas acontecem, mesmo o começo sendo muito pouco. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. O que diz? Podemos ler? Pois quem despreza o dia dos humildes começos, o dia do início das coisas, esse ficará alegre ao ver o prumo, ao ver o arremate, né, nas mãos de Zorobabel. Zorobabel, o príncipe judeu daquele tempo. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Em outra tradução diz o seguinte: não desprezem esse começo humilde, porque os olhos do Senhor se alegram vendo o trabalho começar.
Deus tem um prazer enorme quando Ele percebe um movimento de partida, quando Ele nota que alguém se levantou, quando Ele percebe que há iniciativa, que as pessoas vão na direção dEle, no sentido de entregarem mesmo o mínimo que tem. Deus se alegra e Deus se regozija. E por causa disso que a gente não deve desprezar essas pequenas coisas da mesma maneira como aqueles discípulos. Então, o que é preciso fazer? Em primeiro lugar, é preciso se responsabilizar. Ou seja, traga a responsabilidade para você. Diga, isso tem a ver comigo, eu quero fazer parte disso aí. Não se omita, não empurre para os outros, não jogue para quem quer que seja alguma coisa que está destinada a você, como experiência que vem do Senhor. Em segundo lugar, identifique o que você tem, ainda que seja algo contado por uma pessoa só, que nem aquele menino levou para si 5 pães e 2 peixinhos, era só para ele, estava contadinho. Mas ele sabia o que ele tinha, mas os discípulos não estavam sabendo de nada e tiveram que descobrir. Então, é preciso identificar o que é que você tem, o que é que está nas suas mãos, o que é que você possui, e você pode disponibilizar. Em terceiro lugar, confie às mãos de Jesus, isso aí. E tenha expectativa de que Ele, Jesus Cristo, pode tomar isso e pode multiplicar para fazer algo muito grande. É preciso ter a expectativa de algo grande, porque se o seu Deus é grande, então o que Ele faz também é muito grande. É preciso se colocar como parte da equação. A equação, na verdade, dela você é uma parte, que a outra parte é Deus. E juntando essas duas partes, você mais Deus, obtém-se a solução. Então, se você é parte da equação, você é parte da solução também. Você só precisa de Deus. Aliás, indispensavelmente de Deus, porque sozinho você não tem capacidade, não tem força, não tem poder para nada se realizar. Mas quando você inclui Deus de forma soberana na sua vida, de forma soberana nas suas finanças, nos seus negócios, inclui Deus de maneira em que Ele tem a autoridade, Ele tem o governo, então as coisas funcionam, certo? Bem, essa é a fórmula do sucesso, você é mais Deus. E o resultado é a conquista de fé, sendo que o benefício é para muitos, não poucos. A gente vê aí como a atitude daquele menino, uma atitude de desprendimento, uma atitude de entrega, uma atitude de quem tem confiança em que algo grande vai acontecer, em que ele não sabia que cestos sobrando, cerca de 12, muito grandes, iriam ser recolhidos ao final, mas ele tinha fé, nisso eu acredito. Embora o menino estava ali presente, ouvia as palavras de Jesus, e aquilo foi entrando dentro dele, foi gerando uma confiança, tanto é que na hora da necessidade, ele se apresentou e disponibilizou, porque ele tinha expectativa de coisa grande. Bem, a multiplicação de recursos que Jesus Cristo proporcionou ali, alcançou uma quantidade enorme de pessoas. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, nós podemos dizer que famílias inteiras, muitas famílias inteiras, estavam presentes naquele lugar ali. E, ao terem suas necessidades físicas, alimentares satisfeitas, elas puderam continuar prestando mais atenção nas palavras do reino. Elas puderam continuar se dedicando a ouvir com mais vontade aquilo que Jesus estava ensinando. Bem, esse é o terceiro tipo, O primeiro já falei na quarta-feira passada, o primeiro tipo de ofertante, que é o sacola furada. Falei do segundo, que é o jarro não vai dar, ou panela vai faltar. Aí você tem que voltar lá atrás, no culto de quarta-feira, que passou, e assistir, participar, para entender tudo isso aí. E o terceiro é esse aí, o cesto sobrando, mas tem o quarto tipo de ofertante. E esse quarto tipo de ofertante, o nome que eu dou a ele é de celeiro abundante. Eu ia falar outra coisa, que é celeiro abundante.
E de onde se tira essa expressão e a ideia? Veja lá Gênesis 41, 56. Gênesis capítulo 41, versículo 56. Posso ler? É a história de José no Egito, o que aconteceu com ele lá. Diz assim: havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todo o celeiro, ele já era governador do Egito, ele abriu todo o celeiro, só abaixo de Faraó, era Faraó em primeiro plano e José abaixo dele. E José, então, por causa da fome sobre toda a terra, abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. Ora, raciocine comigo. Se Deus usou um menino, lá em Jubão, para alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças, fora ele próprio, o garoto, que foi intensamente satisfeito, comeu bem mais do que tinha levado de lanche, se é que o apetite era tanto e o estômago também nele cabia. Mas se Deus fez isso, então eu posso conferir na própria Bíblia que Deus também usou José para alimentar todas as nações da época, porque a Bíblia diz que todas as terras foram compradas no Egito. Olha só, Deus usa um menino, para com seu desprendimento, para com a sua oferta, para com a sua contribuição, alimentar um número enorme de famílias. Muita gente mesmo. Não vou dizer que eram 5.000 famílias por causa de 5.000 homens, porque talvez muitos homens ali solteiros, etc., mas quem sabe aí umas 2.000 famílias, 2.500 famílias inteiras sendo alimentadas. E aqui a gente vê Deus usando José, o servo dele, para alimentar nações, não somente famílias, mas alimentar nações durante um tempo de fome mundial. Isso tudo começou quando os conselheiros do rei não conseguiram interpretar, do faraó, não conseguiram interpretar o sonho que o monarca teve. E José foi chamado, estava preso injustamente, José foi chamado e deu a Faraó não somente a interpretação do sonho, mas deu a Faraó um plano que alimentaria o Egito durante os 7 anos de fome, mas também alimentaria o mundo e, mais do que isso, faria de Faraó um homem muito mais rico do que ele era anteriormente. Olha só, quando você serve a Deus, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Ele pode informar você acerca do futuro, que ainda vai acontecer e que ninguém sabe a respeito dele. Mas a você, por causa do seu amor a Deus, por causa do fato de você servir ao Senhor, você obtém a revelação, você é informado, você pode se preparar e não apenas fazendo isso beneficiar a si mesmo e a sua casa, mas beneficiar muitos outros, e não tão somente famílias, mas nações do mundo, quando você está nas mãos do Senhor e deixa-se usar por Ele em razão do seu coração benevolente. Bem, Deus pode lhe dar, e Deus dá elementos a você, condições a você, não apenas para sobreviver a uma crise. A gente passa por tantas situações difíceis, aflitivas, e precisamos do auxílio do Senhor, e Deus Ele vem com conhecimento, sobreviva, Ele traz a revelação para que a gente consiga superar, mas mais do que isso, eu vejo como José não apenas passou por tudo que passou e lá em cima alçou um outro nível, mas como José floresceu. Ele floresceu na sua atividade, ele floresceu no seu cargo, e ele supriu muitos outros. Ele supriu comunidades inteiras, ele supriu povos distantes, mesmo durante uma recessão. E aqui vou acrescentar, para o nosso caso atual, uma pandemia. Outro dia escutei um testemunho de gente aqui da igreja, e conheço outros, escutei de 2 pessoas, membros aqui da igreja, e conheço outros que eu poderia também relatar, mas 2 pessoas que, desde o início da pandemia, viram a própria renda aumentar, crescer, multiplicar, porque Deus floresceu a vida dessa gente em razão da crença, em razão
da aliança que tem com o Senhor, em razão do objetivo de honrar a Deus e beneficiar os outros. Agora, você não pode construir um relacionamento com Deus da noite para o dia. E aí ser usado por Ele da maneira como José foi. Se a gente conhece a história de José, desde os 17 anos aí, quando ele foi traído pelos irmãos, gente, a história de José, a jornada de José, o levou durante tempos longos a uma história de demora, de frustração, de abatimento. Veja o que José passou. José foi traído pelos seus irmãos, né? Ele sofreu uma traição familiar. José foi seduzido, né, por uma mulher que era casada. José foi denunciado falsamente pela esposa do patrão, que era a mesma mulher que o quis seduzir, ela casada, né, querendo. José foi condenado e preso injustamente. Por causa de José enfrentou uma falta de gratidão na cadeia, em razão de ter ajudado um companheiro de cela e pedido para ele se lembrar dele, José, quando estivesse solto e de novo na corte do rei. O cara foi libertado, mas se esqueceu de José, etc. E José passou quase 20 anos de espera, se perguntando quando é que Deus ia cumprir a promessa que tinha feito a ele de torná-lo um líder. E um líder abençoador da sua casa, um líder abençoador do seu pai, um líder abençoador dos seus irmãos, sua mãe, dos seus irmãos, um líder abençoador de pessoas. Quer dizer, quanto tempo, que história é essa? De demora, de frustração, de abatimento, mais de 13 anos e mais tempo ainda aguardando a promessa de Deus se cumprir, se realizar. Mas uma coisa que eu posso dizer é que José nunca duvidou do Senhor. José nunca duvidou do Senhor, você também não deve duvidar. Se Deus pode pegar um ex-presidiário, porque José era isso, né? Ele não tinha culpa, foi condenado injustamente, passou um tempo na cadeia, né? Tudo errado, por causa de falsos testemunhos, etc, etc. Mas vamos dizer, se Deus pode pegar um ex-presidiário, um homem que está lá, né, jogado, abandonado, um homem que está lá, escorraçado, e transformá-lo num ministro do Egito, nenhum obstáculo e nenhum inimigo podem impedir Deus de realizar através de você o plano que Ele tem para a sua vida. E isso se houver em você um espírito como o de José, espírito de doação, espírito de entrega, espírito de generosidade, espírito abençoador, certo? Então, para terminar aqui, essa dissertação que eu comecei na quarta-feira passada, estou concluindo hoje, há coisas a serem fixadas. Então, estou falando sobre tipos de ofertantes, estou falando sobre aqueles que têm noção do que é contribuir para a obra de Deus, né? Então, vamos lá. Se você é uma pessoa sacola furada, né? Ou seja, se há pouco progresso na sua vida, se o avanço é escasso, se a economia é sofrida, isso de forma pessoal ou até no lar, no próprio negócio, se você percebe que o seu dia a dia, você constata mesmo que o seu dia a dia é assim, a Bíblia diz para você considerar o que tem acontecido. Para você parar e fazer exame, para você parar e contabilizar, para você parar e fazer uma demonstração de resultado aí do exercício, usando uma linguagem contábil, né? De repente, até fazer seu imposto de renda, ver aí renda econômica, né? Tipo assim, espera aí, meus créditos, meus débitos, o que está havendo aqui, as contas não estão batendo, o que está havendo, o que está havendo, o que está havendo. Qual é a razão disso? Será que é por você não estar desprezando o reino de Deus? Será que é por você não estar inferiorizando a causa do Mestre? Será que não é por você estar diminuindo a importância que a obra do Senhor tem?
Será que não é porque você diz que é cristão e faz parte da família, mas você não se associa plenamente? Quando toca em determinadas áreas, você se omite, você se esconde, não é com você, deixa por conta dos outros, mas ao mesmo tempo pega carona, né, e aproveita. O que está havendo? Então é preciso refletir sobre isso aí. Em Ageu 1:5, né, é o texto que eu usei na quarta-feira passada, logo que iniciei a mensagem. Em Ageu 1:5 diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. E aí o conselho da Escritura, e meu também, para mim mesmo, para você e para todos nós, comece ou então permaneça pondo Deus em primeiro lugar no que tem a ver com suas finanças, pondo Deus em primeiro lugar no que tem a ver com suas rendas, pondo Deus em primeiro lugar no que tem a ver com aquilo que você ofere de salário e de lucros. Bem, talvez você não seja uma pessoa sacola furada, mas você é uma pessoa, jarro não vai dar, panela vai faltar, né? Aí, 1 Reis 17:13. O que você precisa fazer? Se o sacola furada tem que considerar o que anda acontecendo, porque tem coisa errada na própria vida, o outro tipo de ofertante, ele não pode ter medo. Esse é o conselho das Escrituras. Foi o que Elias disse para a viúva: não tenha medo, não tenha medo. Porque você olha para o que possui e vê que é pouco, insuficiente, e você tem medo, né, de entrar numa causa para ser um benfeitor, etc., você fica travado em razão da pouca disponibilidade de recursos. Mas o conselho das Escrituras é: não tenha medo. 1 Reis 17:13, vamos ler? Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Quando Deus fala para dar, Deus, pelo seu Espírito, experiência sua, quando Deus fala para dar de acordo com o que é correto, de acordo com o que é apropriado, de acordo com o que é beneficente, simplesmente dê e permita que Ele faça o resto. Eu lhe garanto que o Senhor vai lhe retribuir, certo? Às vezes você não é um sacola furada e nem é um jarro não vai dar, mas você, ao contrário, graças a Deus, você é um cesto sobrando. Você é que nem aquele menino, aquele garoto, né? Marcos 6:41. E aí o que você tem que fazer? Se o sacola furada tem que parar e considerar o que está acontecendo, e o jarro não vai dar, não pode ter medo, o cesto sobrando tem que pegar o que tem, ainda que mínimo, e depositar nas mãos de Jesus. Essa é a experiência a ser buscada. Pegue o que você tem e confie nas mãos dele. E aí tem expectativa de que algo muito grande vai acontecer. Marcos 6:41. Vamos ler? Jesus pegando os cinco pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuísse, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Quero frisar aí o pegando. E pegando porque ele foi entregue, certo? Os discípulos que entregaram, não eram os discípulos que tinham, eu sei. Mas quem, na verdade, entregou foi o menino, né, com a fé que ele tinha, que os discípulos mesmo, pelo visto, não tinham fé. E aí você vai ver o Senhor multiplicar isso em prol de muita gente, em prol de famílias inteiras. Você vai ver Deus abençoando casas, abençoando lares, Deus abençoando parentes, Deus invadindo as casas das pessoas com a bênção através da sua vida. Foi o que aconteceu com o menino. E pode acontecer com você também. Agora, se por último, você é muito mais, você é um celeiro abundante, e essa expressão eu tiro da experiência de José, né, porque ele encheu os celeiros dos mantimentos que sobraram durante os 7 anos iniciais de abundância, guardou
né, a fim de se prevenir em relação aos 7 anos próximos de fome que viriam. E aí, quando esses outros 7 anos de fome chegaram, os celeiros, os depósitos, os armazéns estavam lotados de mantimentos. Isso por causa do espírito doador de de José, né? Então, se você é desse tipo de ofertante, celeiro abundante, que tem um coração que anseia por suprir as necessidades, não apenas pessoais, da sua casa, ou então dos seus parentes, ou das famílias do bairro, ou até mesmo as necessidades dos membros da igreja, mas o seu anseio é tão mais elevado, o seu anseio é suprir as necessidades de pessoas ao redor do mundo, de suprir necessidades de nações pobres deste planeta, etc., então, você se parece com José. O que você tem que fazer? Você tem que absorver a visão de Deus. José tinha uma visão, e tinha uma visão desde adolescente, desde jovem, que o Senhor concedeu a ele. E José absorveu aquela visão. Você vê que desde adolescente, mesmo sofrendo tantos reveses, né, ele ficou firme, ele pegou para ele aquela realidade espiritual que ainda não tinha se concretizado, avançou em fé, superou as adversidades, que foram muitas, e eu listei aqui para você: traição familiar, sedução de mulher casada, calúnia e difamação da esposa do patrão, condenação com falsas testemunhas, prisão injusta, ingratidão de quem ele ajudou, para depois, no fim, lá depois de mais de entre 10 e 20, quase 20 anos, aí ser lembrado. Então, o que José aguentou, o que ele sofreu, mas ficou firme, ele superou as adversidades. E mais do que isso, durante todo esse tempo ele se preparou. Para quem tem um espírito assim, tipo de José, gente que vai ser usada para doar a própria vida e doar recursos que o Senhor tem lhe concedido a nações, inclusive. Como é que isso vai acontecer? Só Deus sabe, né? São os mistérios dele. Então, é preciso absorver a visão, é preciso superar com fé as adversidades e é preciso se preparar ao longo da vida. Diz aí em Gênesis 41, 56, né, que, havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. Nada que os adversários fizeram antes pôde impedir José de cumprir o desígnio de Deus para a vida dele. Nada do que as pessoas vão fazer para tentar obstruir você, para tentar contrariar você, para tentar dificultar você e derrubar você, vai funcionar. Porque se Deus tem um propósito na sua vida, Ele encontra um coração sensível, Ele encontra um coração disposto a dar, disposto a contribuir, disposto a oferecer de si mesmo, de sua vida, de seus bens, de suas posses, seu dinheiro para a causa do Senhor, então não tem oposição que resista. Aquilo que é de Deus vai se realizar, aquilo que é de Deus vai se cumprir, e você vai ser conhecido como um celeiro abundante, uma pessoa, né, através da qual Deus providencia uma quantidade de recursos inumerável, incontável, que ultrapassa barreiras, que ultrapassa fronteiras, que vai muito além daquilo que você poderia imaginar. Que Deus me ajude você também, que a gente possa aprender com as sagradas letras, que a gente possa ser edificado, que a gente possa dizer não para toda espécie de egoísmo, de individualismo, e mesmo nessa área aí, financeira, material. A Bíblia diz que o mínimo é necessário para viver, ter o sustento, com que nos vestir. A gente está numa época em que os supérfluos, eles cada vez se multiplicam mais. É preciso escolher, salvar o tempo, remir os dias. É preciso parar de se distrair
com o que não é importante, o que não tem valor eterno. É preciso concentrar nossa renda, nosso dinheiro, naquilo que o Espírito de Deus nos leva a fazer de maneira inteligente, racional, mas, ao mesmo tempo, de maneira que contenha fé, que contenha expectativa em Deus, que contenha desejo de ajudar, desejo de ver a coisa mudar. E não falo nem tanto, primeiramente, de coisa, né? De ver pessoas serem mudadas, pessoas sendo transformadas. Se eu puder investir meu dinheiro nisso aí, eu sempre fiz assim e sempre vou continuar fazendo. Vamos orar? Falar com Deus? Senhor de todos os bens, todas as posses, Senhor que criou o universo e é o detentor dos recursos, todos eles que existem naquilo que o Senhor fez. Eu quero me entregar, eu quero me consagrar, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, quero renovar meu pacto, minha aliança com o Senhor. Eu quero que sempre o meu dinheiro seja teu, não o meu. Se eu o recebo, se eu o ganho, é porque tu tens concedido a mim. Então, ele sempre te pertenceu e continua te pertencendo. Deus, e eu quero ter sabedoria, eu quero ter inteligência, eu quero ter discernimento para usar da maneira como te satisfaz, da maneira como te agrada. Deus, eu quero ter alegria de obedecer ao Senhor. Eu quero ser, não um ofertante sacola furada, um ofertante jarro não vai dar. Eu quero ser daqueles que tem a expectativa dos cestos sobrando. Eu quero ser daqueles que visualizam celeiros abundantes, mediante o plano que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor tem para cada uma das pessoas, mediante a fé na visão que tem recebido do Senhor. Então, que haja uma correspondência aí, que haja uma obediência aí, e que haja uma experiência aí muito rica daquilo que o Senhor pode fazer quando a gente oferece o que nós temos. Seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Você tem algum problema com dinheiro? Pense aí. Pense aí. Talvez ganância, avareza, talvez preocupação, ansiedade, hein? Talvez consumismo, talvez esconderijo. Você esconde o dinheiro para não gastar, e vai acumulando ao mesmo tempo em que tem falta do básico. Isso porque não quer gastar, né? Existe gente assim, né? Que anda na miséria, vive na miséria, embora tenha recurso, porque tem medo do dinheiro acabar. Sei. Receio de que se você abrir mão de parte, vai faltar lá adiante. Então, primeiro você garante aqui, garante ali, garante acolá, e até deixa o mais importante para o fim. E, às vezes, o mais importante acaba não tendo. Porque você, não sei, as pessoas têm as situações aí com dinheiro, mas dinheiro é assunto espiritual. Dinheiro é tão espiritual que Jesus disse que o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o amor a ter muitos bens, muitas posses, isso aí é uma enfermidade. Enfermidade, precisa ser tratada. Existe um Deus rival por trás aí, comandando. A Bíblia dá o nome de Mamon a esse Deus aí, que não é o verdadeiro Deus, é um falso Deus. Aliás, é alguém, né?
travestido de Deus, né, se passando por Deus, na verdade é um falso, Então, eu queria orar. Às vezes dentro das igrejas mesmo tem gente com problema nessa área aí financeira. Problema. Às vezes trabalha muito, trabalha além da conta, viciado em trabalho, doente por trabalho, para ter mais e mais e mais e mais dinheiro e mais dinheiro para comprar as coisas. Eu queria orar. Vamos orar por isso? Vamos orar por isso. Muito pouca coisa na vida é necessária para a gente ser feliz, em termos financeiros e materiais. Muito pouca coisa. Paulo apóstolo disse que se ele tivesse o que comer, o que vestir, onde morar, e também valor e número para ajudar os outros, estava muito feliz com isso, muito feliz. Eu não gostava de ser pesado para ninguém, ou seja, ele se mantinha, ele não dava trabalho para os outros, não ficava dependendo de oferta de ninguém. Isso Paulo deixa muito claro lá nos seus escritos, nas suas cartas. Ele não dava trabalho para ninguém, não era pesado para ninguém, não dependia de ninguém. E Paulo abençoava os outros, abençoava as igrejas nas quais passava. Então, muito pouca coisa é necessária, muito pouca coisa. O pastor Dalso costuma dizer, né, perguntando, né, o que você trouxe para esse mundo quando nasceu? E ele mesmo responde, nada. E aí ele pergunta de novo, o que você vai levar quando morrer? E ele também responde, nada. Então, o que a gente tem durante essa vida aqui é para ser bem usado. A começar da própria existência, né? A gente precisa salvar os dias aí. Ao fim de cada dia, poder concluir, hoje foi um bom dia. Bom dia por quê? Porque eu sinto que agradei a Deus, porque eu sinto que fiz a vontade. Sinto não, tenho certeza que o Espírito de Deus se move cheio de alegria dentro do meu ser aqui. Eu sinto que eu vou dormir feliz, porque estou em paz. Mais do que em paz, eu estou alegre de ter sido um parceiro de Deus no dia de hoje. Inclusive nessa área financeira aí. Tá bom? Então, quero que você ore aí agora. Ora aí, eu já orei. Ora você também, tá? Ora você aí. Pede a Deus para modificar a sua atitude em relação a dinheiro. Se é que você conclui que ela não está bem acertada de acordo com as instruções da palavra do Senhor, em relação ao que o próprio Jesus disse a respeito. Pede a Deus para ordenar isso aí na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família. Lembre de histórias que o Senhor contou a respeito de jovem rico, a respeito daquele homem que tinha muitas posses e ganhou mais ainda. E aí disse para si mesmo, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu já sei, vou construir mais depósitos, mais armazéns, vou armazenar tudo e vou dizer para minha alma, folga, regala-te, aproveita. Jesus falou de quando o Filho do Homem vier, vai surpreender a muitos, porque estarão as pessoas envolvidas nos afazeres comuns, estarão envolvidas naquilo que para elas é prioridade máxima, absoluta, na frente das outras, as coisas aí do dia a dia, certo? Onde se gasta dinheiro, onde se perde dinheiro muitas vezes, né? Porque tanta coisa desnecessária, tanta coisa, né? Quando a gente podia estar empregando bem melhor o que temos recebido. Então, ore aí, consagre ao Senhor, tá bom? E seja feliz. Que Deus o abençoe, que você tenha muitas experiências com Ele. Tá? Da mesma maneira como aquele menino, aquele garoto da multiplicação dos pães teve, e como José do Egito também teve. Tá bom? Se você precisar de ajuda, a gente está aqui. Você pode recorrer, telefonar para o número fixo da igreja, 2243-1756, telefonar para esse número celular, costuma aparecer aí na tela, você pode ligar, tá, e se comunicar. Se você é membro da igreja e não tem ainda a sua inclusão lá no grupo de WhatsApp BCP Oficial,
por favor, fale com a gente para você entrar lá, porque praticamente todos os membros da igreja estão lá, recebendo as comunicações oficiais dos pastores, sendo instruídos. Quarta-feira passada eu disse, e hoje torno a repetir, no mês de outubro, daqui a um mês, vai passar setembro, quando chegar em outubro, se tudo continuar indo bem, pretendemos voltar com mais reuniões e cultos presenciais, embora essas atividades não tenham cessado online, virtualmente, as redes, ministérios, comissões estão aí se movendo entre si, se comunicando e realizando. Nossas obras sociais estão em curso, em andamento, socorrendo quem precisa. Se você sabe de um membro da igreja, uma membro que está em dificuldade, se você está, por favor, nos procure. Nós não queremos que você passe necessidade, nós estamos aqui para tentar ajudar da maneira como for possível. Vamos analisar o seu caso e vamos cooperar sim, está bem? Então é isso aí, que Deus abençoe, você seja feliz. Se você ainda não creu em Jesus Cristo, não o tem como Salvador, se você teme a morte e o além, você não sabe o que há de ser, você não tem firmeza, segurança em relação a isso, fica ansioso, acha que quando o último suspiro vier antes dele, você vai temer, você vai ter medo. Então isso preocupa, tá bom? Então, quem sabe? Quem sabe não. Você sabe. Diz que crê em Deus. Então, se você crê em Deus, uma atitude muito inteligente é você procurar saber de Deus, né? Procurar se aproximar de Deus e pedir a Ele para lhe contar tudo acerca do plano de salvação, do plano acerca de vida eterna. Pedir a Deus para falar essas coisas com você. Tenho certeza que Ele vai lhe encaminhar. Tá bom? Seja assim. Uma boa noite. Fique em paz, fique alegre. Abençoe sua casa. Seja uma pessoa diferente a partir de agora, a partir de amanhã, durante o restante da semana. Mude seus hábitos, mude seus comportamentos. Deus vai lhe abençoar. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.